Quero falar assim de forma muito prática, né, daquilo que foi abolido e daquilo que permanece. Nós poderíamos assim falar de uma forma assim mais extensa, mas quero pedir aos irmãos que se coloquem como um judeu ali do primeiro século, dos tempos de Jesus. Então, esse judeu que temia a Deus, esse judeu que foi dito a alguns, conforme começo do Evangelho de Lucas, pessoas irrepreensíveis, que esperavam a vinda do Messias, esse judeu, né? Ou como aquele que Jesus testificou, aí há um judeu em quem não há dolo, né? Como ele disse a um dos seus apóstolos, né? Então, este judeu que, conforme temos estudado, né, a palavra de Deus, que sabia das profecias de Daniel, que sabia que já havia passado ali, né, o Império Babilônico, Medo-Persa, grego, agora já estava no Império Romano, e ele aguardava verdadeiramente a vinda do Messias, né, do prometido. Então, quando Cristo vem e ele começa a pregar, então o que ocorre com esse judeu que esperava a vinda do Messias? Cristo vem, opera os seus milagres, faz a sua obra, faz a sua pregação. Cristo atua de forma maravilhosa e Cristo morre naquela cruz e ressuscita. E agora ele envia o seu Espírito Santo e começa a habitar conosco. E ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora esse judeu, ele de repente queria pegar em armas, né, para instalar o reino à força. Ele começa a entender que o reino de Deus primeiro vai ser difundido por meio da pregação do evangelho a todas as nações. Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a perceber o que mudou e o que não mudou, de forma muito prática. Primeiro que os judeus, eles continuaram frequentando o templo. Atos capítulo 3 nos diz aquele milagre que Pedro e João, conforme era o seu costume, estavam entrando no templo, né, e foi pedido a eles. E aí Pedro vai lá e fala assim: ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E faz um milagre em nome de Jesus. Opa, o que muda agora é o nome de Jesus para pregação, milagres, culto, para que agora fossem batizados em nome de Jesus. Agora vem o Senhor Jesus Cristo. Agora esse judeu, primeiro, o que ele fazia? Pregava que Jesus era o Cristo. A primeira pregação de Pedro, ali no dia do Pentecostes, vai nesse sentido. Ele afirma, né, vós crucificaram, vocês, judeus, crucificaram. Estando aqui, portanto, que todo Israel fique certo disso. Atos capítulo 2, versículo 36. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro começa a pregar aos judeus que estavam ali, daquelas nações, em virtude da festa do Pentecostes, e esses judeus agora aceitam a fé. O que eles continuaram fazendo? Guardando o sábado, não comendo carne de porco. Eles continuaram aguardando a vinda assim, de forma que o reino de Deus viesse sobre Israel. Essa expectativa se preservou, né? Eles tinham no seu coração uma firme convicção
das Escrituras, de Gênesis a Malaquias, do valor dos profetas. Porém, a igreja estava se desenvolvendo. Quando chega ali no capítulo 7, no capítulo 8, que o evangelho chega a Samaria, então acontece que Jesus diz, ide por todo mundo, a casa de Israel, a Samaria, até os confins do mundo. Agora nós vamos olhando que a palavra de Deus, ela vai se desenvolvendo. Primeiro, entre os judeus, depois entre os de Samaria. Me perdoem, irmãos. Depois, para com os gentios. E quando então o evangelho chega nos gentios, os apóstolos começam, por meio das cartas, a legislar para esse povo, a tratar de diversos assuntos para com eles. Então alguém fica assim pensando, o que foi abolido e o que continuou? Ora, o que Cristo fez naquela cruz foi trazer para si todos os escolhidos de Deus, sejam judeus, sejam gregos, de ambos os povos, ele derruba a parede de separação, ele faz um povo, e esse povo agora, ele começa a ser zeloso, de boas obras, um povo que crê no Senhor Jesus para o arrependimento, para a mudança de vida, para os pecados, para que seus pecados sejam perdoados, para que eles possam nascer de novo, conforme a pregação de Jesus a Nicodemos, para que eles pudessem nascer de novo e serem novas criaturas, para que eles passassem pelo batismo, para que aquelas pessoas largassem o paganismo, se tratando dos gentios, largassem os deuses estranhos, servissem ao Deus verdadeiro por meio do único e suficiente mediador, Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus vai falando dos missionários, começando aí de cidade em cidade, pregando o evangelho, anunciando Cristo. Então, para nós, o que muda? Ora, o judaísmo, enquanto religiosidade, ele realmente acabou. Por quê? Porque não tem mais templo, não tem mais cidade, não tem mais como alguém vivenciar o judaísmo. Nem os judeus hoje conseguem celebrar o judaísmo como era, porque as festas dependiam principalmente do templo, principalmente da cidade de Jerusalém. Se não há templo, não há judaísmo. Agora, nós que temos Cristo, nós vivemos por meio de Jesus. Então, o que ocorre? Cristo aboliu o antigo concerto na cruz. O nosso ponto de fé diz assim: para obediência não há diferença entre Antigo e Novo Testamento. Agora, realmente, a antiga e a velha aliança, o antigo concerto, o novo concerto, nós que estamos no novo concerto, eu não tenho ascendência judaica, então o que ocorre? Por meio de Jesus, eu sou um verdadeiro filho de Abraão, por meio da fé, da minha fé em Cristo Jesus. Então, nós deveríamos fazer como aqueles judeus que aceitaram a fé, aqueles gentios que aceitaram a fé. Olhar para Cristo, ser cheio do Espírito Santo, procurar fazer boas obras, testemunhar do fruto do Espírito na nossa vida, olhar para aquilo que, conforme nos foi dito pelo pastor Misael no comentário anterior, olhar para a lei de Deus, porque a cruz
não anula ou derruba o caráter e a lei de Deus. Então, a lei de Deus permanece. Então, nós temos que fazer essa diferença fundamental. E, ora, sejamos bem sinceros. Se você deixar o seu carro estacionado, o seu carro for roubado, você sabe que aquilo é errado. Então, a lei de Deus, ela permanece. Ela permanece na sua amplitude, né? Assim como os demais pecados. Quando alguém coloca uma roupa e esta roupa provoca lascívia, sensualidade, quando, por outro lado, alguém olha o seu próximo e o deseja de forma, né, provocativa, sensual, isso continua sendo pecado como sempre foi. Então o pecado, ele continua sendo pecado. Agora o que muda? Que nós temos uma nova vida em Cristo. E é Cristo habitando em nós, de forma que a nossa vida agora, nós morremos em Cristo, nossa vida está escondida em Cristo, com Deus. Nós não temos mais o Maciel morreu nas águas do batismo e agora Cristo vive em mim e a minha luta é que eu seja semelhante a Cristo todos os dias da minha vida. Porque, sendo eu semelhante a Cristo, estou de acordo com a lei de Deus. Aleluia. Agora, eu vou contender com a lei, dizendo que algo foi abolido, eu estou voltando ao vômito. Estou crucificando Cristo novamente. Agora, Cristo faleceu. Cristo morreu naquela cruz para que eu pudesse pecar à vontade, para que a graça me fornecesse a autoridade para pecar. Não. A graça se dá sobre a vida deste servo que aqui está convosco, para que Deus não olhasse os meus pecados e tratasse graciosamente para comigo e me desse a graça de receber o Espírito Santo de Deus e de nascer de novo e de depositar os meus pecados sobre a cruz de Cristo. E fazendo isto, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, eu também pudesse ressuscitar para uma nova vida e ser um fazedor de boas obras e perseverar até o dia da salvação da vida eterna. Então, é isto o que muda. A parte da expiação dos pecados mudou completamente. O sangue de bodes, de cordeiros, aquilo tinha um valor, enquanto o verdadeiro Filho de Deus não tinha surgido no mundo, né? Não tinha vindo ao mundo. A partir do momento que Cristo ele vem, entrega a sua vida, né, nós estamos com Cristo, glória a Deus por isso. Então, não se preocupe. O que foi abolido? Ora, o que foi abolido foi o sacrifício de animais, a expiação do pecado, as ofertas, os manjares, os diversos sacrifícios que eram oferecidos pelo povo de Israel, sejam por pequenas transgressões civis, trabalhistas, tudo isto havia sacrifícios específicos, as festas onde ali se tinha todo um rito cerimonial baseado na expiação do pecado. Então, isto realmente cessa. Só um versículo para deixar para meditação. Então, diz aqui a palavra de Deus no livro de Lucas. Livro de Lucas, aqui no capítulo 23. Então, aqui está escrito, a partir do versículo 44, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até a 9ª hora.
e o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então, olha o que aconteceu no momento que Cristo estava naquela cruz. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Então, a partir do momento da morte de Jesus, todo sacrifício de animal que é feito de Cristo para frente, ele já não tem mais valor. Por isso que, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus é entregue naquela cruz, o véu ele é rasgado. O véu do santuário, naquele momento, ele é fendido ao meio. Então, graças a Deus por isso, que nós estamos na plenitude da salvação. Nós estamos vivendo os tempos que os profetas olhavam, vislumbravam e ansiavam por ver. E nós estamos olhando, né, para Cristo, vivendo por Cristo, e glória a Deus por isso. Vamos viver a nova vida, irmãos. Vamos deixar Cristo transbordar em nós, porque assim nós estaremos cheios do Espírito Santo e de acordo com a lei de Deus.